Eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Nós tivemos aqui, eu vou falar sobre Elon Musk ainda hoje, temos que falar sobre Elon Musk, mas nós tivemos aqui uma boa pronunciamento do Flávio Bolsonaro nas redes sociais, eu recomendo que vejam, e espero muito que ele agora tenha mudado de opinião, senador, de que é necessário sim o impeachment do Alexandre de Moraes e que o impeachment resolve sim, né? Mas nós tivemos, por exemplo, o Leandro Damori a se confirmar a gravidade nisso, potencial de derrubar muita coisa da investigação. Os dias serão intensos. O Cláudio Dantas dizendo: o óbvio está exposto e com provas. A ilegalidade é flagrante e nefasta para a democracia. Só haverá consequências se ocorrerem 2 movimentos. Gilmar soltará a mão de Moraes, Pacheco honrará seu mandato. 2 boas perguntas. Nós tivemos, eu vou chegar aqui, é isso aqui que eu quero abrir, eu acho. Por que decidimos liberar temporariamente o plano de R$10? Bom, os conteúdos produzidos pela Brasil Paralelo buscam levar esclarecimento a todos. O UOL News, isso aqui foi retirado do YouTube. Moraes passou do limite e cometeu abuso de poder. O UOL. O UOL. Que mudança. Que mudança, pessoal. Tem o Jornal da Band também. A imagem do jornal Folha de São Paulo mostra que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes teria usado a justiça eleitoral fora do rito para investigar bolsonaristas alvos de inquéritos presididos pelo próprio Moraes no Supremo Tribunal Federal. Parlamentares cobraram explicações dos... Reparem que eu vou começar agora com o Jornal da Band, que é mais curto, mas eu vou chegar no Jornal Nacional. Supremo Tribunal Federal, após o jornal Folha de São Paulo publicar trocas de mensagens de assessores de Alexandre de Moraes. Segundo o jornal, o gabinete de Moraes no Supremo teria emitido ordens informais por WhatsApp para a produção de relatórios da Justiça Eleitoral. Não é só isso. O Moraes produziu, ele fala, eu vou ter que fazer o laudo, ele diz o que ele quer que coloque. Que serviriam para embasar decisões do próprio ministro contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro em inquéritos como o das fake news. Deixa eu pedir um segundo para você. Verifica se você está inscrito no canal. Porque tem muita gente que está com dificuldade dizendo que perdeu a inscrição no canal. Então verifica se você está inscrito no canal, curte o vídeo se você puder, mas verifica se você está inscrito no canal. Um segundo. A Folha afirma que teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados por auxiliares de Moraes. Entre eles estariam o juiz instrutor Ayrton Vieira, assessor no STF, e o perito criminal Eduardo Tagliaferro, que então chefiava a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. No final da live, eu vou fazer talvez uma revelação para vocês a respeito do que vem por aí. Nas conversas divulgadas, assessores afirmam que Moraes estava irritado com a lentidão na execução de suas ordens. Depois desse áudio, os dois iniciam uma conversa sobre um pedido de Moraes para fazer relatórios a partir de publicações das redes de Rodrigo Constantino e de Paulo Figueiredo. À época, os dois entraram na mira de Moraes porque reverberaram em suas redes sociais ataque à lisura da eleição. Não é ataque à lisura, é questionar. Isso foi uma coisa que... Depois eu conto um pouco dos bastidores disso para vocês. Mas eu fui muito crítico à parte da reportagem da Folha de São Paulo, que diz que a gente atacou a lisura. A Folha de São Paulo diz que a gente atacou o resultado das eleições e que incitou Forças Armadas contra o resultado das eleições. A gente nunca incitou resultado contra resultado. Incitou para que as Forças Armadas cumprissem o seu papel constitucional para o qual, inclusive, eles foram chamados no processo. Eles disseram que não puderam fazer. Isso tem a ver com o processo eleitoral e não com o resultado eleitoral. Eu sempre falei aqui, vocês que me acompanham nos Pingos nos Is, me acompanhavam, sabem que eu dizia, se o Lula tiver ganho a eleição de forma legítima, eu não só aceito, como eu quero que ele seja o presidente. Eu jamais aceitaria que o Bolsonaro ficasse como presidente, ou que militares ficassem no poder, de forma ilegal, de forma ilegítima. Então, uma coisa é o resultado do processo eleitoral, outra coisa é o processo eleitoral. Aí a lisura do processo está correta. E a ministra... Considero o fato, a notícia que ele nos trouxe, merecedora, no mínimo, de uma averiguação por parte da mesa que Vossa Excelência preside. Será? Em nota, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes diz que no curso das investigações dos inquéritos das... Já lemos a nota do Alexandre, não preciso botar aqui para vocês de novo. A minha preocupação era o que a Globo ia fazer. Porque, estranhamente, assim que terminou
Assim que foi publicada a reportagem, passou muito tempo, até que saísse a notícia no G1. E veio a notícia do G1, e quando veio até muito em linha com a reportagem da Folha de São Paulo. Ainda assim, de uma forma razoavelmente imparcial e tal. E eis que eu fiquei pensando, e eu não tenho Globo aqui. Eu não tenho Globo aqui nos Estados Unidos. Não assino Globo, não assino, né, os negócios da Globo aqui. Então não vejo. Vejo os clipes que chegam para mim, etc, etc. Mas eu fiquei na dúvida. E aí veio o meu querido amigo Dr. Marcelo Ribeiro, que ele é, apesar de médico, ele tem uma doença grave. Ele assiste tudo da Globo. E eu não sei se é por que ele faz isso, eu ainda não consegui entender. Ele fica revoltado, ele fica com raiva, mas ele não perde um Fantástico. Ele assiste o Jornal Nacional e ele me mandou a mensagem dizendo assim: chamada do Jornal Nacional, isso estava na primeira linha do Jornal Nacional, o Jornal Nacional colocou como principal destaque. Eu falei, opa. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, eu acho que o Jornal Nacional, nesse primeiro momento, eles vão ver para onde que o vento está ventando, eles viram que a casa começou a cair, e eles vão ter que dar a notícia. Mas eles vão ficar ali, mais ou menos, em cima do muro, até imparciais sobre o que aconteceu. E eu não vi ainda, vou assistir aqui com vocês agora, e eu imagino que a maioria de vocês também não tenha visto o Jornal Nacional, então a gente vai react junto. Mas o que a internet comentou foi que o Jornal Nacional foi duro, na mesma medida ali, mais ou menos, que a Folha e o UOL. Então eu vou botar aqui o Jornal Nacional e a gente vai reacting e comentando juntos. Uma reportagem publicada hoje à tarde pela Folha de São Paulo afirma que o gabinete do ministro do STF, Alexandre de Moraes, usou mensagens de forma não oficial para ordenar que a Justiça Eleitoral produzisse relatórios sobre a atuação de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Documentos que, depois, embasaram decisões do ministro no inquérito das fake news no Supremo. O jornal teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares de Moraes entre agosto de 2022, já durante a campanha eleitoral, e maio de 2023. Segundo a reportagem, o TSE foi usado como braço investigativo do gabinete do ministro Alexandre de Moraes na produção de relatórios para embasar decisões contra bolsonaristas. O jornal afirma que as mensagens revelam um fluxo fora do rito envolvendo 2 tribunais, tendo o órgão de combate à desinformação do TSE sido utilizado para abastecer um inquérito de outro tribunal, o STF. O maior volume de mensagens com pedidos informais envolveu o Até agora está correto. Só descritivo da matéria. Juiz instrutor Ayrton Vieira, assessor mais próximo de Moraes no STF, e Eduardo Talhaferro, um perito criminal que à época chefiava a assessoria Vai ele aí com o Xandão tomando uma. especial de enfrentamento à desinformação do TSE. O jornal afirma que obteve o material com fontes que tiveram acesso a dados de um telefone que contém as mensagens, não decorrendo de interceptação ilegal ou acesso hacker. É verdade. Isso é uma verdade importante. Ao contrário da Vaza Jato, isso não foi obtido através de hacker. Eu sei de onde veio, vocês não sabem, não vão saber. Eu sei de onde veio e não foi nada obtido de forma ilegal. Uma pessoa que tinha acesso ao telefone e que forneceu as informações. Então, as críticas, eu particularmente sempre falo, não tenho nada contra. Se chegarem informações hackeadas para mim do telefone do Alexandre de Moraes, eu vou publicar. Eu sou jornalista, não tenho a prova ilícita, obtida de forma ilícita, não tem valor no processo penal. Para efeitos de jornalismo, não existe isso. Tanto que o caso do Snowden e tantos outros. O jornalista publica o que for do interesse do público. Mas eu estou dizendo para vocês que, nesse caso, foi tudo obtido de forma muito lícita. Bolsonaristas sobre quem Moraes pediu relatórios tinham postado ataques à lisura da eleição e a ministros do STF, além de incitar... Eu não gosto dessa palavra ataques. Críticas à lisura do processo eleitoral e aos ministros do STF. Um processo público e servidores públicos. Militares, monitoramento e produção de relatórios sobre postagens do jornalista Rodrigo Constantino, apoiador de Jair Bolsonaro. O que é apoiador de Jair Bolsonaro, né? Eu sou apoiador, vocês reclamam, vocês me sentam o pau porque eu critico o Bolsonaro. Aí fica todo mundo, os bolsonaristas mais ferrenhos, ficam pé da vida, me xingam, param de me seguir, param de apoiar o meu trabalho, etc, etc. Aí, no entanto, o Constantino e eu somos bolsonaristas, apoiadores do Bolsonaro. Eles em 28 de... A Eliane Cantanhede é apoiadora do Lula? A Miriam Leitoa é apoiadora do Lula? A jornalista apoiadora do Lula, Miriam Leitoa, essa é uma forma justa de chamá-lo? de dezembro de 2022.
Segundo a Folha, o juiz auxiliar do gabinete de Moraes no STF pergunta a Talhaferro, do TSE, se ele pode falar. Posso sim. É por acaso do Constantino? Depois desse áudio, segundo a reportagem, os dois... Os caras já sabem, é do Constantino, a gente vira alvo, né? Que doideira isso, cara. Cara, a gente é só jornalista, né? Inicia uma conversa sobre um pedido de Moraes para fazer relatórios a partir de publicações das redes de Constantino e do também bolsonarista Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente João Batista Figueiredo, o último da ditadura militar. Meu avô não foi da ditadura militar, foi do regime militar, mas isso nem é aqui o importante. O que eu acho também absolutamente digno aqui de nota é que é a bosta da investigação e a bosta dos relatórios. Os relatórios são coletâneas de tweets. Eu não tive o privilégio de ser ainda intimado pela Polícia Federal para depor. Embora a reportagem diga que o Alexandre mandou a Polícia Federal me intimar, eles não me intimaram. Resta saber por quê, né? Mas o fato é que o Constantino diz que o depoimento dele foi só uma pergunta a respeito dos tweets que ele fez. E que num dos tweets ele fala assim: lê aí, doutora, delegada, o que está escrito em depois? RS. Isso aí significa risos. Era uma piada. E aí o Constantino teve que ficar explicando o tweet, explicando